Bueno, muy buenos días. Bom dia a todos. Boa tarde para aqueles que estejam nos acompanhando da Europa. Estamos muito felizes de estar com vocês no quarto e último dia da conferência Digital Media Latam 2021, novamente em formato virtual. Esperamos que seja a última vez nesse formato remoto e que estejamos presencialmente com vocês da próxima vez. Bem, aqui temos mais de 700 participantes inscritos nesta edição através dos 3 dias que tivemos antes. E agora vamos começar com o quarto dia. Vamos começar agradecendo novamente os patrocinadores que são fundamentais para poder realizar este evento: Google News Initiative, Facebook Journalism Project, Chartbeat, United Robots, Protect Media, Adops Latam e nosso parceiro de mídia, o Laboratório de Jornalismo Luca Detena, da Fundação Luca Detena. Vamos Twitter, através da nossa conta, e também #OneIFRE, também aqui tem toda a cobertura da parte do Laboratório de Jornalismo. Vamos apresentar muito rapidamente a quarta sessão que teremos hoje. Hoje é um dia em que vamos focar em questões de conteúdo pago. No primeiro dia focamos na mudança cultural e estratégia. O segundo dia foi produtos e ontem, quarta-feira, trabalhamos na publicidade programática, publicidade de conteúdo de marca. Vamos hoje começar com a questão que é muito relevante para a mídia latino-americana e no mundo inteiro também, que é a questão das assinaturas digitais na América Latina. Há vários mercados onde pode ouvir. É uma realidade, uma fonte de receitas muito interessante. E faz pouco publicamos no México um relatório sobre assinaturas digitais no México e descobrimos que 80% dos meios entrevistados estão considerando lançar um modelo de assinatura digital nos próximos 3 anos. Então, definitivamente é uma questão muito relevante. Então, vamos ter uma primeira sessão em garantir a sustentabilidade do negócio, fidelizando e retendo audiências, com Emília Harkin, vice-presidente de estratégia de consumo e crescimento do Atlantic, Luiz Deering, do Media News Group. E a segunda sessão, Marco Túlio Pires vai falar sobre a News Initiative na ecossistema. E a terceira sessão, o caso do Boston Globe, para maximizar as receitas por assinatura e que como estão fazendo essa estratégia. E vamos encerrar com o caso europeu, com o Schibsted, como chegou atualmente a 1 milhão de assinantes com a estratégia de crescimento de... Então, vamos dar Está pasando fora da América Latina, o que está acontecendo inspirarse para poder ver en base a eso no resto do mundo en sus propios o caminho para frente Pero bueno, sin do pago, mas sem mais voy a presentar vamos passar então e hoy recordarles moderar a sessão, a primeira sessão. tenemos traducción simultánea Temos tradução simultânea y al español. Esta sesión se va e espanhol, essa sessão les aconsejo de em inglês. Então, se español tradução, escolho na barra de ferramentas y también em espanhol. obviamente preguntas y Então, respuestas. também que vamos ter perguntas Ustedes pueden ir na sessão, que podem ir mandando sus dudas en la suas preocupações e perguntas. que las pueden dejar en el idioma de su Então podem deixar las iremos pasando e vamos passar e repassar o moderador, que é nosso desde nuestra que é sede diretor de Insight, Alemania. ele trabalha em Frankfurt, na Alemanha, Y jefe de redacción diretor de Insight, OneIFRA, da de OneIFRA, coordinación de todas las actividades, basicamente para todas as atividades nuestros informes, em OneIFRA, relatórios, 25 años de experiencia en la e tem mais de industria, 25 anos y ha pasado gran de parte de jornalismo e grande las distintas tendencias em diferentes tendências mundial indústria em nível global. para llevar adelante esta E moderación. melhor para
moderar essa Le doy la bienvenida y Dean Roper da One Infra. muchísimas gracias, Dean. Ele. Muito obrigado, Dean. E Thank you so much, Rod. muito obrigado, Rodrigo. It's great to be here. É excelente estar. Dias. Bom dia. It's always interesting when we Sempre uh, temos. meet up with the 2 or 3 E você encontra dois talk about. So para planejar antes o que today it's supposed a to sessão be de hoje deveria ser strategies. sobre estratégia de retenção, One of these interesting pois de days ago antes da sessão, há poucos dias atrás, suggested more os of a, dois oradores sugeriram, or a sort of de a, fato, uma espécie if you will. ponto e And- contraponto And at the heart of that sobre debate, retenção, sim, e no centro, retention be a considered retenção deve actual goal, ser ou não como um objetivo. especially when we were talking about Publishers, quando sustainable revenue. a ação de receita sustentável, We have a poll that de we would fato, want temos uma pesquisa de attendees to queremos que todos os participantes take, and if you could cue façam isso. show the poll E now, vamos mostrar a pesquisa and começar e then we will show the poll mostrar a pesquisa after no final, depois and Lewis oradores Emily Harkin, presented. Then Deering, e depois vamos, there it is. então, Feel free to jump in and give se à your thoughts vontade de dar if sobre o retention que vocês acham, se a a goal ser uma meta ou in the larger publisher de notícias subscriptions, ou especially de assinaturas digitais, the whole Tirando idea of toda a revenue. criação de receitas. Great. Excelente. Então, Let's então get started here. We have sai agora e very established temos in the US subscription game. bem consolidados nos Square Off, digitais. Estamos aqui Media News Group, em um canto, temos Media News, the largest é um dos líderes newspapers in the de US. publicação de jornais diários, no, San Jose Mercury por exemplo, News, San José, Boston Herald, Denver Post, Boston Herald, all prestigious titles Register, todos são coming from de the US. renome nos seus mercados. We're always Aqueles títulos sempre wherever I was, conhecidos para mim, então and in the, respeitados e muito titles actually launched e os títulos about 3 years do ago. paywall há 3 anos atrás, Other corner, we have the MNG. No outro Atlantic is link, the temos o The Atlantic, classy, ícone, high-quality news, cultural, uma literary magazine brand da that literária paywall about 2 years ago. estilosa que lançou seu paywall Subscription e base cresceu rapidamente à base de assinatura time. So desde então. in the Sim. world of sports, let's No mundo de rumble especificamente, vamos some results. já temos alguns resultados. And what do we have? O que nós temos aqui? Overwhelmingly so. Engraçado. So we'll see how if our, Diz que a retenção, sim, é o. that Vamos out- ver se os nossos We're going to start mudam o resultado. Vamos começar com with the Atlantic and Atlantic. Emily, e Emily, Vice President of é Consumer vice-presidente de estratégia at the Atlantic, de crescimento na revista retaining subscribers, of course, Crescimento e Retenção de marketing and focusing e on customers. marketing de consumidor, Joined the atenção Atlantic. aos clientes. Before that, she helped 2016, antes teve affairs and the em new Foreign Affairs e Emily. essas outras duas revistas. Let's, Actually, Você tem a... could we start with Lewis? Podemos começar com o Lewis. you're right. My Desculpem, mistake. você tem razão. My mistake. We're going to start with Lewis. Foi mal, desculpem. Vamos começar. Lewis Deering is the Lewis vice Deering, então, é subscriptions at Media News de Group, assinaturas digitais product and marketing e a News for Group, the group and their corporate todos no circulation grupo e o for growing digital população corporativa crescendo of MNG's para 50. todos os He has over os 15 years do grupo of marketing strategy em estratégia de marketing de events like this. apresentador. E Wobbly start, gente, Lewis. I hope comecei um pouco you take over the reins. mancando um pouco, então você You're up.
Thanks, duas. Dean. Buenos dias, todo el mundo. Bom dia a todos. Great to be here. Dia em espanhol, português, inglês. Looks like Aqui. Eu agradeço sim. Eu not a goal team. que a retenção não é. Dogs in this. Nós somos Great. I always love aqui. Então, a a história do azarão. You already gave an introduction, but just a little bit. I Sobre lead minha pessoa, eu lidero digital subscriptions strategy. o departamento de Being said, over 50 assinaturas digitais. Temos mais Post, Orange County Denver Post, Orange County, Herald, Boston Herald, sim, many more. What's interesting e muitos mais. as a company is that we have E nós, na nossa publications like the Mercury News, publicações digitais como o Mercury, 2 monthly, milhões de, some very small, assim como pequeno, 50,000. tem 50 mil We apply the exact mensais em média, aplicamos to all of those uma estratégia comercial para todo. strategies that we Interessante bolar estratégias, from top to bottom, from small to servir I tend to para think baixo, de pequeno para grande. Então, the sort of core profundamente, o tipo de of dica central we can see what works. assinaturas, porque vemos o que funciona. Publications that have been Nós historic, temos publicações que publications that são mais have para a esquerda ou right-leaning, historicamente mais para a direita, more tabloid tabloides também, as well as many Boston Herald, assim como and so jornais em I think as a summary of some of the amplo. things Então, resumo de algumas over the last 3 years. temos ao longo dos últimos, In 3 short years, tirei rapidamente excellent success. We launched our sucesso in paywall, ler late, no final 2018, rolling it out across 2018, implementamos last year, about a year, os locais, ano a registration Estamos- first, uma inscrição, where we ask users to sistema get com on in the user journey, pegar e-mail no início da jornada, email marketing, depois newsletters e marketing purchasing a subscription, we've had nutre a compra das assinaturas driving de subscriptions, sucesso, produzindo assinaturas, subscription growth, o crescimento das assinaturas, of the news cycle. dos picos e vários dos Say that notícias. E nós substantial boost in our, damos aumento as a result of our news programático como resultado das newsletters são programmatic advertising dominante da last couple of years. We've went atividade from programática ao longo dos últimos anos, something like mandando algo em torno de 200 a e-mails por ano, send about one this year, and bilhões de we've really doubled down. nos próximos anos. Então, realmente, a Lastly, estratégia de e-mails. Então, for several years, eu já vivi em Medellín, podemos hablar com a español. colombiana, então podemos falar em En español está se bien. quiserem perguntar em espanhol, tudo bem. No sabrá. Eu passo não, para. All right. Well, let's take it. So, Desculpem. Então, retention is not a goal. o que você Presenting at a retenção não é o objetivo? Porque retention is not a goal. retenção não é. That, Para doesn't mean começar, não, retention is retenção very não seja importante. Retenção é. important to present. I think Eu over queria apresentar, eu acho, engaging with a lot of nos different últimos folks, 2 anos, com muitas pessoas, you know, we've come upon nós descobrimos have affected the way that coisas que afetaram a maneira que we, the news group, do not administramos. Nós não, talk about this to the realmente, quando business, falo sobre isso para KPI type goals. We do not business KPI, não definir very metas de retenção. Isso é, that nós most acreditamos que a grow sustainable é revenue, de crescer, receita, critical journalism, which apoiar o jornalismo crítico, we believe that digital as subscriptions comunidades vibrantes, então, are the source of digitais são a fonte de our industry more than any other. para nosso setor, mais do que qualquer. Pandemic sort of Acho que a pandemia deu the other revenue muito bem que, enquanto outros modelos powered through, sofreram, então, as seeing shorter news cycles sobre have continued to grow. o número de assinaturas digitais cresceu. Subscribers in the entire Uma semana ruim em todos os single week we've grown. crescemos, cada semana crescemos, Grow, while even some others continuamos crescendo e iguais have had a slump locais tiveram as the sort of news cycle. saindo da pandemia à medida que So the reason that we do not muda. Então, a medida que nós não as a goal is that we believe retenção como objetivo
like churn, Temos retention, que métrica churn, do not always valor align médio, não to maximize a revenue growth. estratégia que maximiza I believe that if you set the a wrong receita. Se você definir conflicts of interest, incorreto, define prevent you from doing what you coisas should que in your business. So while we're at, crescimento da receita no negócio, we do not set na goals, retenção, mas não definimos LTV, em retention. torno de LPC, retenção. Dois Sort of at the highest, most strategic level. no I nível think if you are alto, se você é and you have retenção e você tem disincentivize, isso pode desincentivar you should raise your price. os preços. Você deve aumentar o Almost certainly, and I preço think e quase certamente, eu acho, discussion about this later. perguntas e respostas sobre isso depois. Our paywall Começamos nosso paywall. year, we have Cada monitored ano nós tivemos and seen very good success. aumentado os preços. E tivemos Had a de negative, preços, não teve um impacto very positive de impact. On, receita, teve um impacto muito positivo you do no see crescimento total das receitas. Então, correlation between higher uma prices, correlação entre preços mais average retention, at different menor, retenção, customer life cycle. momentos no ciclo de vida do cliente, Correctly, aumentar o preço corretamente, você I have a couple of vai examples subir. Tenho dois exemplos, to play out. If you decide isso se desdobra se você... focus is, O foco principal é, you might say over 3 years, você pode dizer, ao longo de 3, you will grow. preço estável, But at the end of year 3, assinante, mas no final do terceiro, making less revenue, você está ganhando menos receita, your churn actually stays onde você, o churn, o abandono, flat. Raise your prices melhora, moderately. mas você aumenta o preço moderado You have less digital e subscribers, você tem menos assinantes but you have more total. no final do terceiro ano Strategically, it's our total. Estrategicamente, é nosso best strategy entendimento que a melhor estratégia, if you could have the same se amount, você pudesse ter you'd rather have it receita, divided você prefere dividida than less. So we antes do try que menos assinantes, então aggressively. We know aumentar moderadamente pricing more a subscribers, but receita com mais that allows our business to fazer de grow. maneira que permite que o crescimento So we can de forecast maneira many, estável para poder prever which allows us to make strategic à frente e permite investimentos estratégicos de maneira... investments. That a lot of Outra KPI que muito focus around is something like muitas organizações usam 4-month retention. são That 24 meses de retenção subscriber starts desde o início da assinatura, subscription, Do- or rather interrompe a assinatura starts 24 quando months. começa 24 meses, Subscribers are retained. Or todos os assinantes são retidos, ou todos subscribers. os assinantes são retidos. Of buzz around annual. Vi muito, Well, the retention is way tudo bem, better a retenção é muito if you use meses se você utiliza annual offers. And as we ofertas anuais, e nós, think that a mesma coisa, que when we use annual, melhor assim quando utilizamos, what we have seen is mas o que nós vemos que quando cumulative revenue. In other words, you receita cumulativa head-to-head test two entre diretamente duas of those two de offers. conversão dessas duas ofertas, The average depois over that entire por period, assinante ao longo desse período, much more revenue nós ganhamos muito mais from the total mais da população using these aggressive discounts ao usar esses descontos durante versus 6 meses, desconto which has a higher contrário de uma oferta anual que per user maior por usuário. Então, offers, right? comparando as Much duas ofertas, after 18 months receita total depois de 18 meses conversion rates. You get a inclui a taxa de conversão, você very low interest rate. ação muito melhor. Quando você Another example of a great metric that we absolutely use. Outro exemplo de uma excelente métrica que nós usamos constantemente, mas não estabelecemos metas, é o valor. Um exemplo aqui que eu gostaria de mostrar é a diferença entre o LTV individual e combinado. Eu estava falando aqui sobre uma organização e eles falaram que o CEO deles estava muito focado em melhorar o valor ao longo da vida médio por assinante. Eu pensei, ok, eu entendo por que ele quer fazer isso, faz sentido. Mas o que acabou acontecendo foi que eles tomaram a decisão errada em relação ao preço, porque eles estavam vendo o LTV individual e não o LTV total. Eles tinham decidido, bom, nós não vamos mais usar esse ponto 5 quando os usuários ligam para cancelar, porque nós vemos que
essa é a taxa que vai reduzir a nossa taxa média por usuário. Mas quando você observa, na verdade, o valor cumulativo de todo isso, ao longo do tempo, porque depois que nós vemos isso, depois que nós vemos aqui a 25 centavos ao longo do tempo, boa parte deles, a maioria deles, vão voltar a pagar a tarifa plena. O valor de longo prazo desse valor, então, o cumulativo, apesar do LTV total de 3 anos, $2 por semana, ter aqui aquela média mais alta, 205, porque nós estamos tendo o maior percentual dos usuários ao longo do tempo, acabamos ganhando mais dinheiro. Então, nosso foco não é apenas crescer a receita de longo prazo, mas maximizar essa receita de longo prazo. Nós temos que pensar nisso à medida que nós planejamos e avaliamos a nossa estratégia e vendo isso tática a tática. Mais uma vez, isso não significa que você não deve ter a tática de retenção ou talvez fazer o acompanhamento dessa retenção. Você tem que apenas ficar pensando corretamente para você não investir tudo na tática errada. O que eu sugiro, o que nós fazemos, é que nós orientamos toda a nossa equipe de retenção e a equipe também de aquisição e a redação também em relação a tanto a receita quanto volumes, que é um dos KPIs que vão trazer tanto a estabilidade quanto as receitas de longo prazo. Porém, em termos de métrica, eu queria compartilhar com vocês algumas das táticas que focamos nas métricas que nós usamos para medi-las. Eu sugiro que, se você ainda não fez isso, à medida que você está observando como evoluir, aumentar a sua estratégia de retenção, criar um painel onde você pode acompanhar várias métricas em diferentes áreas-chave de retenção, para poder ver onde você pode ter um problema ou onde você pode ter uma oportunidade para investimento. Aqui temos um resumo daquilo que nós acreditamos serem os nossos 4 pilares de estratégias de retenção. Nós temos aqui produto e o X, cobrança e ciclo de vida, conteúdo e precificação. Essa é uma área, produto e o X, nós colocamos muito investimento aqui. Para aqueles que têm um modelo de paywall bem desenvolvido, isso funciona bem. Então, você tem que ter o login do assinante. Parece simples, mas é a área que tem maior reclamação, tanto das assinaturas, tanto dos cancelados quanto aqueles ativos, que é uma das principais fontes de reclamação. É aquele login, fazendo com que as pessoas, a gente tem que fazer com que seja fácil para eles fazerem login. É isso que eles estão pagando. Infelizmente, a Apple, Safari, Chrome não tornam a nossa vida mais fácil. Então, você tem que ter uma equipe de produto que entenda corretamente como fazer o login funcionar. E nós investimos muito em tecnologia para isso. E nós temos um painel que monitora o percentual geral dos usuários logados para ter certeza que, à medida que a tecnologia evolui, não vamos perder alguma coisa, que as coisas não estejam funcionando como esperávamos e que vamos ter ainda uma queda desse número de usuários. Podemos captar isso antes que se torne um problema. Outro exemplo é o investimento nas diferentes plataformas que nós usamos e fazendo com que seja fácil para o usuário a disponibilidade dessas diferentes plataformas. Por exemplo, nós temos o nosso e-news, nós temos o nosso app para telefone móvel, que funciona bem para a nossa página. Também temos muitas newsletters que têm também uma experiência imersiva. Então, passamos muito tempo tentando tornar claro para nosso pessoal de onboarding, para a comunicação de assinantes, tentar acompanhar a utilização de cada um desses canais por assinante, para ter certeza que eles estejam cientes das diferentes formas de captar notícia. Nós vemos uma correlação entre mais engajamento em mais canais e os assinantes pagarem mais por isso. Então, nós pensamos qual é o percentual dos usuários que engajaram, quais que não engajaram, e vamos então ver isso ao longo do tempo. Na parte de cobrança e ciclo de vida, nós passamos muito tempo na área de cobrança, né? Nós temos uma meta é uma meta impossível, mas é uma meta que temos. Queremos 100% da receita cobrada ser, é claro, paga.
Nós nunca vamos chegar a 100%, sabemos, mas a ideia é que nós não vamos desistir em tentar cobrar as nossas tarifas de assinaturas e vamos ver qualquer estratégia disponível para fazer isso. Significa muito em termos de otimização, de como que nós vamos acompanhar essas cobranças depois que não conseguimos da primeira vez cobrar, nós vamos atualizar, por exemplo, os cartões de crédito, vamos ver as tecnologias que nos ajudam a entender melhor quantas vezes nós podemos cobrar. E uma vez que desistimos daquele cartão, nós vamos ligar para os usuários para pedir que eles atualizem o cartão no site, nós vamos mandar e-mails de convite, estamos vendo as mensagens e formas de entrar em contato com eles. E até mesmo, potencialmente, cortar a experiência deles no site, porque, enfim, para que eles realmente atualizem e possam pagar. Tem muitas métricas que nós usamos, por exemplo, o percentual de receita potencial que pode ser captada é um excelente KPI e, dependendo do seu sistema de cobrança, vai permitir você ver se você está indo bem o suficiente. Assim, também, como quando nós desistimos de algum número de cartão que não está, com o qual não conseguimos cobrar, nós acompanhamos isso também em termos percentuais, o percentual de usuários que nós desistimos de cobrar, mas ainda estamos tentando fazer contato para que eles atualizem para outros métodos. E o que nós fizemos, que fez com que realmente esse assinante voltasse a pagar. Eu acho que eu já não tenho mais muito tempo, mais alguns minutos, eu não estou acompanhando aqui. Você está indo bem, já está indo bem. Mais alguns minutinhos? Sim, acho que mais uns minutinhos. Ok. Então, no lado de conteúdo e engajamento, nós estamos focados em mudanças poderosas, mas simples, como, por exemplo, aquela opt-in automático para as newsletters e também investindo na ideia de o cross-sell, a venda cruzada. Parece simples, né? Mas só você partir do princípio que um novo assinante quer algumas das nossas newsletters, já teve um impacto significativo na nossa retenção de assinantes. Nós tiramos ali aquele esforço deles terem que fazer alguma coisa, nós saímos dessas premissas deles terem que fazer alguma coisa. Então, eles podem alcançar os nossos conteúdos, por exemplo, se eles não gostam dos newsletters, se eles não gostam da frequência, mas basicamente partimos do princípio que eles querem os alertas de breaking news e eles querem também as nossas newsletters. Então, isso funciona bem, é o famoso opt-in. Nós também nos dedicamos ao onboarding dos nossos assinantes. Nós temos as nossas séries e, recentemente, há 6 meses, nós já fizemos isso e fizemos um grupo controle para não apenas das pessoas que clicaram no conteúdo de engajamento, mas aquelas pessoas que abriram e nunca clicaram e que tinham uma retenção mais alta. O que foi incrível, que apesar deles não terem aberto o e-mail, a retenção mais alta em relação ao grupo que não recebeu qualquer tipo de onboarding. Então, nós pegamos isso e dissemos, olha, nós precisamos investir em onboarding sempre que possível, colocar isso na nossa experiência, onde que vamos captar aquele ímpeto do momento assim que ele assina, dizendo, olha, essas são as formas que você pode aproveitar melhor a sua assinatura. É um momento importante no ciclo de vida do seu assinante. Você não quer dizer só, muito obrigado por nos dar dinheiro, agora vai fazer o que você quiser. Não, a gente tem que aproveitar aquele momento, no momento da compra, para engajar mesmo com o comportamento daquele assinante. Estamos fazendo isso no site, nós queremos que eles fiquem engajados, que eles conheçam o nosso jornal eletrônico, que eles tenham também um aplicativo no celular, que tenham suas preferências de newsletters. Todas essas coisas nós engajamos e monitoramos. E é claro, trabalhando com as nossas redações para ter certeza que as redações estão monitorando como esses diversos conteúdos estão levando a um número e um engajamento maior dos assinantes. Por exemplo, dar aos assinantes painéis que vão avaliar o conteúdo em termos de engajamento total dos assinantes. Isso é crítico para as nossas redações ao longo da jornada. O que nós vemos e que é interessante é que o conteúdo que parece estar por trás da aquisição está muito bem aliado com o conteúdo que vai trazer também o engajamento do assinante. Nós não precisamos separar a redação, você foca nisso, você foca naquilo. Não, podemos fazer de uma maneira mais ampla. E, por último, a parte de precificação. Nós
há mais ou menos há um ano, temos a ideia do modelo premium e o modelo básico. A diferença entre a assinatura digital básica e a premium são os adicionais, onde você pode, o premium, obviamente, você não tem publicidade, não tem interrupção, é muito mais fácil, rápido para o seu assinante e custa $1 a mais por semana. Então, à medida que nós aumentamos o nosso preço ao longo do tempo, a nossa premium sempre fica $1 por semana a mais. E isso nos dá $3,50 de receita a mais por mês. E nós acreditamos, então, que são nós perdemos cerca de 50 centavos por mês de publicidade que nós perdemos para esse premium, mas funciona bem. Então, nós estamos ativamente vendo qualquer canal para fazer com que os nossos assinantes façam o upgrade. Nós temos cerca de 10% deles nesse modelo premium. Nossa meta é chegar a 20% no próximo ano e meio. E, é claro, nós fazemos muitos testes de preço naquele momento da compra. Nós testamos o preço quando as pessoas tentam cancelar a sua assinatura, porque o preço, na verdade, tem uma forma de intervir de alguma forma para alguém que esteja cancelando antes que ela tente cancelar. Então, ficamos pensando em quem que a gente pode considerar aumentar o preço ou dar algum preço, um desconto. Quando nós aumentamos o preço, nós vamos avisar as pessoas para as tarifas que eles pagam. Se eles pagam $10 por mês, nós queremos o nosso preço para $12. Nós queremos, é claro, estrategicamente subir o preço de algumas pessoas com base no engajamento e com base no modelo que temos, para saber quais são as pessoas que vão aceitar melhor aquele aumento de preço. Então, eu acho que é um resumo mais ou menos do que fazemos. Dean, eu vou parar aqui e vou passar para a Emily. Está ótimo. Muito claro, como podem ver. Não é que vocês estejam ignorando a parte de retenção, não é mesmo? Bom, eu já apresentei você uma vez, Emily. Eu acho que eu não preciso fazer de novo. Emily Harkin, vice-presidente de crescimento do consumidor no The Atlantic. Então, a sua vez. Não é que você precisa convencer. Nós vamos lá. O que você tem a falar sobre como a retenção deve estar. Vamos lá. Ok, muito obrigada. É muito bom estar aqui. Eu tenho certeza que o Lewis já convenceu alguns de que a retenção não é a meta. Eu vou falar sobre a retenção ser a meta. Lá vamos nós. Bom, eu vou dar aqui algum histórico. Eu sou obcecada por revistas. A minha primeira assinatura foi em 86. Foi a primeira que eu tive em meu nome, que era o Highlights para Crianças. É uma excelente revista e eu recomendo a todos que têm adolescentes ou crianças. É realmente maravilhosa. É uma revista que realmente deu início ao meu amor por revistas e mídia de uma maneira geral. A primeira que eu paguei do próprio bolso foi a Entertainment Weekly. E essa foi a primeira capa da primeira exemplar que eu recebi. O meu primeiro trabalho foi no The Republic. Eu sempre trabalhei na área de assinaturas. E o The Republic, depois eu fui para o Foreign Affairs. E as duas, tanto a Republic quanto a Foreign Affairs, tinha estratégia de paywall. E eu me juntei no Atlantic em 2016. Na época, o Atlantic estava disponível em quase toda parte, você conseguia ler facilmente, mas nós mudamos bastante essa estratégia. Vamos falar um pouco sobre o The Atlantic. O Atlantic já vem sendo publicado sem interrupções desde 1887. Ela foi uma revista publicada para os abolicionistas e tem um jornalismo muito interessante e rico. Alguns exemplos aqui. Nós temos aqui na parte de a chamada reparação na questão da escravidão. E foram também audiências no Congresso que se basearam também nisso. E também My Family's Slave, foi a história mais lida na internet aquele ano. Então, o The Atlantic tem uma história longa e linda de publicar jornalismo que vai formatar uma nação e que realmente está
sem dúvida, é uma das melhores publicações do setor. Temos algumas vias de receitas. Nós temos a nossa revista impressa, que é, sem dúvida, a joia da coroa. Nós temos também a forma digital e também as pessoas têm as assinaturas digitais, boa parte hoje em dia, e ganhou popularidade depois que nós criamos o Paywall em setembro de 2018. E depois também distribuímos o nosso conteúdo com parceiros digitais através do aplicativo iOS e Android, que são também locais populares, digamos assim, para as pessoas terem nosso material. Nesse momento, nós temos 750 mil assinantes aproximadamente. Como eu falei, nós lançamos o nosso Paywall em 2016 e, desde então, nós vimos que as opções que os clientes fazem em relação a assinaturas e compras é mais ou menos meio a meio entre digital e assinaturas da revista, com a revista impressa. Então, nós temos também a assinatura premium, como o Lúcio estava falando, né? Quando nós apresentamos o nosso medidor, nós temos esse modelo não com modelo premium, então agora as pessoas podem ler os artigos e depois assinar a partir dali. Agora, como é que nós pensamos no nosso negócio de consumidores? Nós tivemos muitas formas diferentes de pensar e como descrever o cliente ideal, a nossa relação ideal. A ideia do funil é bem popular, as pessoas que têm um status mais livre, no status de assinatura. Isso é uma coisa que vem sendo popular também. Ao invés de pensar da pessoa indo em uma só direção, as pessoas andando de uma forma circular, entrando e saindo em diferentes pontos. A escada também é uma outra imagem interessante. Você quer sempre que as pessoas subam nessa escada, mas o que eu realmente gosto de pensar e visualizar é a pirâmide. Eu gosto de um negócio com uma base muito forte. Eu gosto de saber que a maior parte da população de assinantes que estamos lidando está conosco há muito tempo e sempre que estamos acrescentando pessoas à nossa base de assinantes, eles estão entrando num negócio forte e estável. Então, estamos nesse caminho, não chegamos ainda na pirâmide, mas essa é a meta. Aqui é só uma visão do que aconteceu em 2020. Foi um ano de grande crescimento para muitas empresas de mídia e o The Atlantic foi, claro, parte disso. Nós tivemos 400 mil pessoas assinando, novos assinantes, em cerca de 12 meses. E foi extraordinário ver quantas pessoas estavam se voltando para o The Atlantic, para o nosso jornalismo, para entender todas as diferentes coisas que estavam acontecendo em 2020. E foi muito bom para nós vermos que um dos primeiros escritores da pandemia estava lá contribuindo. Então, como é que vamos então desenvolver essa base sólida e estável? Eu gosto de brincar que o segredo não tão secreto para a excelência é bem simples. Você quer ter excelência no engajamento e no pagamento, no processo de pagamento. Como nós temos essas formas de engajar, são maneiras maravilhosas de engajar os nossos produtos. Há diferentes formas que as pessoas podem se engajar, seja digitalmente, e a revista sempre foi maravilhosa nesse sentido. São, sem dúvida, a joia da coroa. E eu fico muito feliz com a forma como nosso trabalho vem sendo desenvolvido. Eu fico sempre lembrando que a retenção de forma de pagamento é a maneira mais fácil de engajar as pessoas. Eu quero ter certeza que tenhamos sucesso nessa retenção. Como eu falei, a revista impressa tem muita lealdade e um dos assinantes que nós tivemos aí, ele disse que receber a revista é como receber um presente pelo correio. Eu gosto de pensar nisso também. É uma surpresa boa você ver que você tem esse pacote de excelente jornalismo, uma narrativa excelente. Então, eu acho que realmente é um presente para as pessoas. Eu fico feliz que as pessoas vejam o nosso produto assim. Bem, então, mais impressionante ainda é que produzimos
Atlantic.com, o which chefe Atlantic, a mix of the que é uma mistura as well as original conteúdo content, da revista, também conteúdo publishing equally e publica and wonderful igualmente importante on the website. o jornalismo. Originalmente Podcast. This is Van, temos vários podcasts aqui the lead editorial que foi Floodlines, which was released in em Floodlines, que Hurricane Katrina. fala sobre furacão e Impressive também live event series. do jornalismo, dos eventos Virtual events for the last couple of eventos years virtuais had previously também, mas antes and hopefully will return to that. e voltar ao presencial. Of a subscriber. Quanto à vida do assinante, Think of it, I think, é as útil imaginar como we move in one direction in that way. uma cronologia We do have annual subscriptions. compartilha a experiência Have some monthly options anuais, temos algumas alternativas on iOS, com but parcerias, mas and I'll assinaturas anuais one is motivos. O motivo é que to have annual subscriptions. DNA ter Digital assinaturas anuais, common. That's sort of the way that they were. digital nativo It's still sort of in the DNA. para revistas ainda é One reason that I really love anual, mas o motivo que eu adoro you have time between é que você tem tempo entre purchases something and then the que next alguém compra algo e payment a decisão depois sobre o pagamento. period of time É where you can período valioso things like establish fazer habits, coisas maravilhosas, to the range of all the journalism that we introduzir a gama do jornalismo produce e produzimos e of the Atlantic. o valor da. So by the time they do get to the moment Então, quando chego no to renew, se vão there's renovar ou não, a assinatura to renew. And then simplesmente querem renovar. Pronto, credit card processing perspective, basicamente do ponto de vista de processamento, keep in mind if you model this out, algum modelo require monthly assinaturas charges mensais exige processor. So e processamento mensal do facilita ter assinatura. the year across, Quanto ao ano, I've taken to calling it nós chamamos assinatura. Quando os subscribe with us. assinantes, antes de assinar, nós Producing journalism that we use e jornalismo que os to get closer to making the decision. ajudar a aproximar a decisão So, I'm de sure comprar a revista. Então, newsletters, social media experience. newsletters, experiências, We have a podcasts, aplicativos, nós temos that begins when we get people's de email e-mails automáticos, investment. os e-mails que é um investimento This kicks off de another, quando compro isso dispara and we outra série de hábitos actively de dias ativamente pushing them to our products and para o site, para nossos produtos. right away feel the value of their. A propósito, sinto uma And then once they've taken assinatura e quando é day 31, ativo, que seria do dia 30, 100 days, 300 dias, moment-based contatos regulares, moment-based. marketing regular. If you're Quando você se a story that really grabs, tem uma história que realmente you're sharing that out with your são subscribers. do país You're supporting e this kind compartilha com os assinantes que você of initiatives and projects. de jornalismo tem iniciativas e We're publishing one now called Inheritance estamos publicando agora chama History, and Perda that da has História Negra, been released over time. And so todos making os que sure estão sendo publicados ao longo do tempo. this journalism, Assinantes sabem que esse jornal é your subscriptions, publicado to also tie together assinaturas. Isso é importante para juntos. for people. Então, starting antes de começar the moment, we start a to do, comprar, a renovar, fazer and so that begins inovação. Então, isso beforehand, and 60 dias antes, that moment to again remind people, 5, e novamente lembramos and then also o jornalismo e também faz all of the things that we need to do to let people know todas as coisas para being charged, how much they're going to antes da cobrança, cancel, o que podem fazer para cancelar. refunds. So Temos cancel halfway through their term. uma devolução. And so we make Nós devolvemos sure to understand the terms of what they're about. assinaturas para que Depending on what happens, with temos that, da assinatura. E a depender, a bit more personalized. Some people have fica um pouco mais personalizado. a different experience, like what Falha de cartão de crédito, some people have successful credit então card tem renewals, and so they continue on with their subscription. bem-sucedida com a cartão de They célula, um cartão de crédito, mas for some reason, and vence o cartão de crédito,
we start to try Nesse and caso, nós começamos a tentar return to the Atlantic. recuperar I think that there are a eles. few Então, eu acho que algumas to keep in mind. são So, excelentes para lembrar. but don't go on Uma autopilot. ação excelente, mas não Most of us have had the experience of getting piloto. Nós tivemos a experiência on the same day of the week from no mesmo dia da semana, an e-commerce company that uma pessoa de um comércio eletrônico you've sent me this. acaba chateando e This. So make sure that eu já recebi isso. don't become something that you Essas forget. automações não são The automations are still a automação tem que ser experiences. valiosa enquanto experiência. You're looking at performance Como você vê o desempenho, and avoid spending too much time on dados e nós so interessante. Então, scratch your head, edição, make sure that curiosidade, você coça a cabeça, você and quer gastar e really be thinking about discussão. Então, pensar sobre as a solution-based ideias como exercícios, information-based em vez de basear. everything else you really do need Então, o resto você tem que we have our own in-house assinantes e nós temos na this asset so própria de atendimento ao cliente, hundreds Então, anywhere 100 de write into us with ano, one-on-one information. que Information that way we questões have com muita informação, nós temos interviews pesquisas de opinião dos, not only what people are doing queremos with saber não apenas o que estão, but what dão uma boa compreensão dos the motivations behind that. eventos e motivações. So why do we want to do all this? Então, por que queremos fazer isso? Customers are a E target renovar o business. Just caminho mais forte para o negócio. the more likely Quanto you are mais ativo você é, você between when you subscribe então entra quando você assina, on whether or not to renew. se That's diz sobre renovar ou não, that people are engaged with. deve investir para engajar It costs a seu lot. jornalismo. Custa You can have to do that as e a alguém e você tem que fazer is an active. antes quando alguém They're much more likely to renew as the further they renova mais, years with you. That avança nos anos com você, as that a loyalty probabilidade aumenta, some of your best evangelists. tornam-se seus Have a pretty melhores, os embaixadores, subscription business. It's a healthy portion of our, uma parte something like 90% do of the people seu portfólio, 90% are Atlantic subscribers. recebem is renewing not only e brindes, não retention of people, e retenção das pessoas, they are the porque são they're also a really a wonderful habilidade do seu negócio, são crescimento, maravilhosa. Então, pyramid. This is your path construir a pirâmide, isso, to leave people with a few things. então, You always celebrate your most valuable asset. That's your journey. celebrando o ativo mais That's where they come to you. And so if you don't jornalismo, é porque que as pessoas apoiam. you're Liderar com jornalismo that's the most essential não thing. vai funcionar. Você Listen to what tem o your customers jornalismo, ouvir o que listen to what they're doing and está sendo, o que estão fazendo e tentar behind both of those things. a motivação dessas coisas, Tech solutions, particularly payment processing, investir na solução take them multifaceted, e processamento de pagamento the whole beauty of it multifacetário, multianual. is just moments Retenção é um momento, long subscriptions. esperamos que essas assinaturas, You want to keep that person. garantindo que você quiser reter a pessoa, Um, torna o seu negócio and para o futuro com sustentabilidade. Termino por aqui. Thank you, Emily. Excelente, muito obrigado, Emma. Lewis. Obrigado a Luas, Very insightful, both very interesting. muito interessante, And I think it's com also muitas ideias e we um momento para presentations a pesquisa de chance to maybe dar recap, uma possibilidade because as you could see para o voto, porque, por exemplo, with Lewis, it's Com not Lewis, as if MNG is ou é not MNN they are. It's just seja focado em retenção, uh, que é diferente para ele, we'll leave that up for a Media minute. News Group. Deixa Because we don't have tons of aqui por um minuto. Não tem we have to leave. aproximadamente 10 minutos, I'm going to start. perguntas e respostas. Vou começar We have one or two. com as perguntas do público. I'll start with that. Perguntas do público. Vamos começar com o Question necessarily. público. Não sei se é uma pergunta. And Lewis, Emily e Lewis, que the mas a pergunta. about your. I Você know pode falar algo sobre, around. seja um pouco diferente sobre There's a question about churn rate. 50 títulos You want to sobre taxa de churn.
pouco sobre abandono pelo Up to you. I can share. antes usuários. I can sort of give an Emily overview pode falar if you want to do. ideia Yeah. geral, se vocês quiserem. We have pretty strong Nós loyalty. temos Churn is an area that we're constantly focused on. idade forte, And we do some benchmarking against estudamos o abandono, publicly available information, but to me as that is referências, mas para mim, a story of statistics. I don't a really categoria interessante de estatísticas, spend too much time thinking about gastamos muito tempo how other tá, companies em are que são reflete retention and reporting de retention, but outras empresas, mas the churn and build the retention produzir o churn in Atlantic. And so e aumentar a retenção da revista. about the way that you're looking at your own Pensa retention, sobre a retenção. just that you spend a lot Sugiro que você gaste your retention trends and figuring out, okay, as tendências de retenção. baseline, this is our benchmark, this is A nossa base, nossa these referência, are the cohorts that we have melhorar opportunity, assim, and spend more time thinking about e gastar mais tempo pensando sobre first. no That's seu what- universo, é onde sua atenção It's very clear to me mesmo. Fica claríssimo para some big macro preços huge impact on it macro that tem um impacto muito grande, measure even uma internal medida insignificante aren't close enough da to empresa. Se você não está próximo decisions that sort of have às nothing, decisões individuais, que não right? You know, the type of é a estratégia de retenção, how tight your você paywall is, adquire people on the second do article paywall, se você mede no segundo, in less engaged você vai atrair usuários, slight impact on isso your vai ter um impacto pequeno tightening your meters over time, geral. Se você está, you know, sort of a o paywall vai increase in your churn, aumento leve no have a slight increase on do churn. So preço, vai ter what I will say is também no abandono. Então, eu diria que as we're modeling on, conservadores fazendo a moda do is we'll look at crescimento. it, Então, nós estudamos sort of say, de okay, churn multianual, exact churn rate because we a see, taxa de but we're not going to assume estamos melhorando, mas não vamos then we improve the premium. melhorar mais do que melhoramos no A lot of plans and things that we think that we mesmo tendo muitos planos say, okay, if our growth target is conservadores. Então, seu alvo we're going to assume era that we're X no final do ano, vamos, improving, but not o abandono vai melhorar. Mas that mean in terms of muito, stop isso significa o que em termos starts you need to set de inícios, tem que definir to get to, and then o build the crescimento necessário e depois those starts. So we really marketing em torno daquelas. aggressive on Yes. Estamos agressivos how we build our strategy. em termos de como construímos nossa estratégia. Let me share this. Agressivos na The poll. conservadores no abandono. O churn Turning up a little bit there. So está um pouco mais igual. good job, Louis. You convinced you. Bom trabalho, Lu. Well, that's E fantastic. se alguns poucos, então, So let me stop sharing that. One thing that I wanted to talk eu queria com was vocês I was thinking about Emily talking about, you know, o que the Emily, pyramid and that sustainable business. pirâmide e aquele Both of you na probably base para ambos your para o subscription seu negócio de print was uns obviously anos atrás, impresso, force in that. a And força estável ainda. I know in the case of the sei Atlantic, you have Isso incredible de Atlantic tem for that beautiful antes impressos muito to leais, deliver. tudo how- belíssimo que vocês Over entregam. these last 2 or 3 Isso years, disso nos últimos 2, 3 in anos, terms of first em of all, termos, primeiro, them to não, deles para premiums or whatever os prêmios, etc. versus acquiring Ajudou that ao contrário de adquirir that you had coming in. aquele tráfego leal que você tinha. That. Ambos podem compartilhar um pouco. Firsthand, Lewis. Só responder primeiro. Wonderful loyalty Temos for Lealdade, people. We regularly hear from décadas que I've been subscribing um ano assino 65 and and I just wanna- 65 anualmente has helped me So, understand the world and how much a, journalism. So a entender o mundo de humbling and exciting to é, see that the magazine has that. humildade que a revista Before we launched de lealdade, antes de lançar, decision to say that everybody decidimos dizer que toda also had a assinatura impressa também tinha, to basically it Eno. became a- basicamente, and so that was important, tornaram-se assinantes I think, because it ao mesmo tempo. continues Foi uma transição, Atlantic journalism diz que todo o jornalismo do excellent, whether it's é excelente, seja mostly online and ou as a subscriber digitalmente, to the full suite of all of the você tem acesso a very important
decision that we made. produzimos. Foi uma decisão muito It's delighted me to know, Ed, that Mas- the split, that there's still so many people uma out there divisão 50-50. getting that gift in Gosto the da mail, experiência de receber sitting back with it, presente no correio e sentando the used phrase of a no lean back. sofá, na poltrona. And it's beautiful. We have Inclusive, é maravilhoso ver our creative director, Peter a Mendel, direção de artes, talent, and he has a true talento incrível. richness of that design experience. is Então, a also- riqueza do design, experiência também. The ideal person to me would be someone A who pessoa gets ideal this in whatever platform gosta em qualquer plataforma. people. That's the Para algumas podcast pessoas, isso é site. For some people, it's o site. Para algumas pessoas, to a certain Ah, degree, podcast. E os that can meet people que where they- tenhamos produtos que atendam, products that we think they'll enjoy, estejam. E quando temos produtos novos, and that they have an que easy path. saibam que tem caminho Okay. para esses vários produtos nossos. I would Incrível. Eu, kind of aligns with the o que way ela we disse está em see most of qualidade e filosofia também. not people Assinantes digitais novos, nossa starting a digital subscription assinatura em are sort of net. direção. Last year Ano we passado, nós, where total primeiro ano em que os went up impresso e digital aumentou for us, and para nós. leadership is very committed that Essa that liderança está muito, rise from now on. esse número vai continuar crescendo. Challenging with the Então, é um grande desafio com a dynamics that affect dinâmica que vocês conhecem, que newspaper business, entre os jornais locais, very small markets, os mercados muito pequenos, a print footprint reter untenable. da impressa é pouco The lack of devido à falta dynamics to support that, right? de dinâmica do mercado, etc. Us, we really Para nós, realmente, digital acquisition, a aquisição print de readership, crescer os sell a lot of preços, mas vender to print subscriptions. digitais para One of the biggest ways that as we are, impressas é uma das melhores maneiras, or transferindo, então, leadership, but we're helping to sustain leitor upgrading a lot público of impresso, mas estamos subscribers. And so we use email, promovendo de digital, even telemarketing, e-mail, site, those print upgrades fazer a transição subscribers. We've seen the para same. assinaturas. We also have Mesma coisa, Luas, temos with any significant trends canceling com the print subscription to become a digital. a assinatura impressa, That's true. Certainly digital assinantes digitais, às vezes, for our readers who live são mais outside fáceis para leitores que vivem of and handling. There's no work. a questão de etc. Also E complete editions of the magazine a as alfândega e people within their accounts. And who do essas that. dentro das suas contas e Those people who do want the ativamente das pessoas que queiram magazine da experience. gama, da experiência da But we do also receber também, mas também ver common trend to see o mais people comum ver pessoas here asking to upgrade from digital. a saque para It seems like there is para receber a revista impressa. Então, to expanding o caminho para ampliar from digital up more commonly. aproveita o jornalismo para impresso, que é o mais comum. O caminho. Just a question to both. Uma pergunta para A few more minutes, or do you need to go? temos poucos minutos ou Lewis? I can say compromissos? Eu posso Let's see. There's duas e Emily. Temos do público I know that Emily gave, nos dar. Eu sei que Emily but there's a question around can you ela provide citou a questão do this is from tudo Luis. o que você faz isso. Provide examples of what you Luiz, do exemplos do que você faz dual time window. o tempo de pré-renovação. Sure. Sim, For us, actually, one of duas. Então, para nós, I'm currently seeing diria é que atualmente estamos vendo data around dados interessantes. subscribers on a monthly Temos rate a maioria dos assinantes com than an annual or other mensal em vez de anual. out there. But Uma mistura também, mas recently with actually sucesso com monthly rate and moved retiramos a tarefa mensal. and 8 semanas, better than 13 weeks. aquela 8-week has 13 really, semanas ou trimestral in terms of semanas, acertou and retention aquisição e retenção. Essa for people when you have a bigger para pessoas quando você tem up to that, for perto like a inicial, quando você chega high cancellation e rate when vê uma taxa de câncer renewal, 8 weeks naquela primeira renovação doesn't have a big variance in menos. that.
não varia muito on the monthly, o but cancelamento da assinatura, periods because you're hitting people less aqueles próximos períodos que você significantly. impacta as pessoas menos frequentemente. Activities. So we Outras atividades, nós, basically to try to get de onboarding, para to engage with the product atrair o engajamento com o produto that de inovação. Então, isso para nós like principal. Como the things is really important, o running faturamento é muito importante, and all those things, and really making atualização de cartão de crédito, garantia that is focused on dentro da empresa que esteja com a billing technology utilização do uso de tecnologia de faturamento, to recur maneiras que podem ajudar a as well, just making sure that ajudar our com isso e garantir que também if people call de in. atendimento estão com a táticas, Online cancellation estamos utilizando cancelamento and so we're doing a lot of digital e para language and user flows estamos tentando to help no defer. cancelamento que Okay. postergar o cancelamento. I'm happy to answer this too. Eu também gostaria de responder isso. Boa parte dos nossos assinantes que compram online, nós queremos sempre ter certeza que estamos sempre acompanhando ao nível mais alto as nossas notificações daquele que você está sendo cobrado. Então, foi muito importante para nós também que você não quer que essa seja a primeira mensagem que o seu cliente vai receber depois de ficar um tempo sem ter notícias suas. Então, por isso é importante acelerar o marketing que você faz para eles um mês ou pouco antes dessas notificações começarem a aparecer. Temos grande lealdade também com os jornalistas premiados, inclusive, e também vemos que temos excelentes jornalistas. Então, é importante destacar também isso, tentando amarrar isso junto com a pessoa como parte da nossa série de onboarding. Eu realmente encorajo as pessoas a não apenas pensarem nas histórias e no jornalismo que você está publicando, mas também os editores e escritores que estão participando, porque ter esse tipo de visibilidade, compartilhar isso, é importante, seja se pensando se você quer ou não a apoiar isso. É uma mensagem importante. Temos tempo? Depende deles, mas... Então, vamos fazer uma última perguntinha. You guys have been doing this for 2 and Bom, 3 você years. já vem fazendo isso há 2 ou 3 anos. Eu tenho milhões de perguntas sobre preço, mas a minha pergunta é, desde o momento do lançamento, especialmente a Emily como uma marca, e é uma marca muito icônica, você se sente bem em relação aos preços que oferecem, ou você mudaria e voltaria 2 ou 3 anos em que temos preços mais altos? Vocês podem talvez compartilhar o que vocês acham em relação ao preço introdutório? Sim, com certeza. A precificação é muito interessante, às vezes até desafiador na área de estratégia. Eu acho que quando nós pensamos sobre o preço introdutório, é uma questão de qual é o valor e qual é o número que vai comunicar o valor daquilo que você está comprando. Você quer, por exemplo, $5 por um ano de assinatura do Atlantic, não comunica o valor do Atlantic. Então, tem aquele preço que comunique esse valor, mas que não seja alto demais em termos de entrada. Você não tem que fazer muita matemática mental para chegar a esse preço correto. E também ter certeza que você também esteja acessível de uma forma que seja que tenha um bom preço, porque o que queremos fazer é receber novas pessoas nas assinaturas do Atlantic para que possamos fazer todas essas coisas para desenvolver um bom hábito, para que as pessoas possam ficar conosco para sempre e apresentá-los a novas pessoas. Então, é o que eu penso em relação à precificação introdutória, mas a minha posição é que o preço, a precificação introdutória é importante. Quando outros momentos vierem, é o momento de reconsiderar qual é o preço e o preço extra, talvez, que você queira oferecer. É um pouco de arte, um pouquinho de ciência, mas é importante lembrar que você só pode ter uma base forte de pirâmide quando você faz esse preço de entrada já embutido no seu produto. E é isso que eu dedicaria mais tempo. Sim, o que eu diria é, primeiro,
nós experimentamos constantemente com preço. Como eu mencionei anteriormente, eu recomendo que vocês tenham boas estratégias pensando em o que leva mais tempo para criar. Às vezes você não tem a resposta para isso, dá até um ano para frente. Então, você tem que ter esse acompanhamento o mais rápido possível. Eu diria que eu me sinto muito bem em relação à nossa estratégia de preço. Nós subimos nossos preços lentamente, mas constantemente. E isso contribui para um crescimento de receita muito estável e previsível para um negócio que é muito importante, né? Você quer construir um bom plano de financiamento, porque nós podemos, de forma muito tranquila, fazer essa previsão do que teremos no futuro. Podemos fazer investimentos estratégicos. Isso seria difícil se eu não falasse, eu não sei quanto é que vai ser daqui a 3 anos. Então, por que nós subimos nosso preço um pouquinho a cada ano? Porque a gente fica um pouquinho mais agressivo nas nossas ofertas introdutórias no início. Então, nós vemos que quanto mais agressivos nós somos com as nossas ofertas iniciais, mais receita nós podemos criar. Eu mencionei sobre aqueles $2, aí assim, acaba aumentando muito mais, então, do que, enfim, qualquer outro tipo de estratégia. Agora, a gente não tenta, por exemplo, fazer tudo de uma vez só. A gente quer, é claro, lentamente, metodicamente, ficar mais agressivos na entrada, afastando daquele público leal, pensando que ao longo do tempo as pessoas que são mais leais à sua marca vão fazer a conversão primeiro, e os restantes vai ficar meio que acompanhando na sua jornada, mas vão acabar desenvolvendo uma relação paga com você. No início, não éramos tão agressivos na introdução. E ao longo do tempo, nós ficamos mais agressivos. E pelos testes, nós podemos mostrar que isso realmente vai atrair mais receita para nós. E também, nós achamos que, em termos nós temos aquela preço pleno e alguns artigos, enfim, quanto mais alto o preço, melhor você é, como o preço talvez de uma universidade, que você tem mais tempo para fazer o desconto. E você pode ser muito dinâmico com a sua segmentação. Pessoalmente, eu acho que é umas questões éticas em relação ao modelo de precificação, mas não há dúvida que se a meta principal é financiar o bom jornalismo, a segmentação funciona bem se você quer aumentar a sua receita. E a partir daí, nós investimos através do Google News, Facebook e outras áreas e outros programas para ter certeza que o nosso jornalismo está disponível e que a gente possa realmente pagar por isso. Nós temos um programa chamado Access Project, que estamos concluindo esse ano com a Google, onde nós temos bibliotecas, escolas públicas e outras áreas em que as pessoas podem acessar o conteúdo de graça, e estamos expandindo esses programas para ter certeza que mesmo à medida que subimos o nosso preço, nós não queremos que as pessoas sejam cortadas dessa experiência. Ok, fantástico. Eu posso falar sobre preço sem parar. E algumas perguntas que eu vou depois mandar por e-mail para vocês, para a Emily e Lúcia, acho que eles poderão responder depois. Então, muito obrigada a vocês dois por se juntar a nós. Eu quero agradecer ao nosso público também. Eu vou passar a palavra de volta para o Rodrigo. Obrigado, Luiz, Emily, Dean, muito obrigada a todos. Nosso quarto dia na área de estratégia de receitas. Eu vou agora passar para o nosso próximo painel. E vou também falar em espanhol. Pronto, vamos lá. A segunda sessão do dia vai ser 10h45 horário do México, 12h45 horário do Brasil e Argentina. E então teremos o Marco Túlio Pires, diretor da News Lab, a Google News Initiative. E ele vai falar um pouco sobre as iniciativas que a Google tem na região, e tanto do ponto de vista editorial quanto também de negócios. E vai falar um pouco do quais são os planos que a Google tem no futuro para os próximos meses. Então, com certeza, vocês estão cientes de que a Google vem participando desses aceleradores e workshops que a Google vem fazendo.
para apoiar as diferentes mídias na sua transição digital. Isso só acelerou, inclusive, com a pandemia. Então, convidamos vocês a estar conosco daqui a pouco, em 35 minutos. Então, muito obrigado a todos e nos vemos daqui a pouco.